Cachorro. Estou arrumando o som aqui. Boa noite, paz e graça. Você que está entrando agora conosco. Nessa sexta-feira, 12 de novembro de 2021. 2 semanas que nós não fizemos a live, devido a alguns compromissos, né? Mas sempre pela manhã nós colocamos uma mensagem de bom dia através de uma reflexão. E a reflexão do dia de hoje, nós vamos falar aí por uns 20 minutos, 25 minutos, mais do que isso não é necessário. Embora que o tema seja bastante complexo, abrange muita área, né? Principalmente na área da filosofia, porque Paulo está entrando num campo filosófico, né? Que era o berço da antiga Grécia, que os grandes filósofos tinham ali os seus discípulos. E Paulo entra com o evangelho simples de Jesus no meio dos grandes sábios, no meio do Areópago, né? Que era o Conselho dos Sábios, uma praça em Atenas, para falar sobre a mensagem do evangelho, a mensagem transformadora do evangelho. O que nós notamos no sentido do todo é que nós viemos de uma cultura. A você, eu, nós, né, nossas famílias, nossos antepassados. Nós temos os índios, que são os naturais de cada região, os nativos. Depois nós temos as colonizações, os imigrantes, que vieram de outros lugares, né, de outros países, para estar nesta terra. E assim houve diversificações de povos, de culturas, e elas foram se misturando cultura, misturando povos, línguas diferentes, tradições e culturas diferentes uma das outras. E a cultura e o costume e os hábitos, junto com as religiões, o sincronismo religioso, o secretismo religioso, o fanatismo, a ortodoxia de cada um, de cada grupo, de cada povo, de cada tribo, de cada família, misturou-se nos lugares aonde as pessoas estão. Nós temos aqui os nativos, conforme nós já falamos. Nós temos os europeus, nós temos os afrodescendentes, nós temos os nipônicos, que estão no Rio Grande do Sul e no Brasil, e assim como em outros lugares. E cada um trouxe consigo a história da sua civilização, do seu berço, né, seu clã, da sua história, para os lugares onde estão. E cada um com seu entendimento relacionado a Deus, relacionado à fé comportamental. E nós
dentro do contexto entendido pela palavra do Evangelho de Cristo, o Evangelho segundo Cristo, não segundo Paulo, nem segundo João, nem Mateus, nem Lucas, segundo a ninguém, mas segundo Cristo, o que foi revelado para eles, e onde nós lemos as mensagens dos textos sagrados, Antiga e Nova Aliança, na interpretação como chave hermenêutica, Jesus, Messias, Emmanuel, Deus conosco, nós entendemos a mensagem do Verbo encarnado, Jesus, o nosso Mestre. E se nós temos esse entendimento em Cristo, ressurreto, nós percebemos que todas as outras filosofias, teorias, costumes, hábitos, tradições, costumes, são diferentemente de geografia, de localização, de espaço, de alimentação, de vestuário, de comportamento humano. Agora, quando nós entronizamos Cristo em nosso coração, nós entendemos a mensagem do Evangelho e todas as outras crendices, superstições, misticismos religiosos, ortodoxia, fanatismo, ela bate em Cristo e cai. Essa pedra de esquina que cada cristão, entendendo Cristo, bitola o seu caminho, a sua estrutura espiritual edificada neste Evangelho de Cristo, segundo Cristo. E o resto passou a ser fábulas, histórias com E, tradições e culturas de povos que nós refutamos no sentido de complexidade, porque nós todos temos a liberdade de escolhas, de fazer, segundo o nosso entendimento, o que a gente deseja, ir atrás de coisas que a gente quer. Cada um tem essa liberdade de escolha. E essa liberdade, muitas vezes, as pessoas acabam se prendendo em conceitos que foram feitos por algumas pessoas que não tinham o entendimento na graça do Evangelho, mas segundo o misticismo religioso de suas tribos, de seus povos e de suas culturas e dos seus folclores, dentro de uma reunião de grupo que certas coisas deveriam ser feitas de uma maneira para receber uma graça, uma bênção e chegar até Deus. Nós temos aí Gênesis capítulo 11, que eles queriam construir uma torre chamada Torre de Babel para chegar até Deus. E Jesus vem e diz assim para você: quando tu queres chegar até Deus, tu simplesmente entra no teu quarto, fecha a tua porta, em segredo você fala com Ele e Ele te escuta. Simples assim. Então todos esses dogmas que foram criados pelos homens para fazer seus pactos, manter a sua cultura e suas tradições, em vez de aproximar realmente do divino, aproximou-se mais do humano, dos medos, dos fantasmas, do obscurantismo religioso. A Idade Média passa uma questão terrível nesse período, que algumas pessoas, quando faziam um chá, quando a pessoa era curada por ervas, principalmente homens ou as mulheres, mas principalmente as mulheres eram perseguidas e chamadas de bruxa. Quando o homem entende diferente do que a leitura dos astros, que o Sol é fixo e a Terra se movimenta em torno, todos os outros astros se movimentam em torno do Sol, é chamado de anátema, excomungado da Igreja. A Igreja que se dizia cristã. Então, muitas perseguições devido a folclores, a entendimento equivocado, a fanatismo e a centralização de poder, juntamente divididos com os reinos que nas épocas estavam ocupando territórios na terra. E essas guerras de religião, religiosidade, fanatismo religioso, paganismo, afastando-se do Criador, falando de religião, que religião era para religar-se
com o Criador, e os homens ao mesmo tempo se combatendo uns aos outros, matando em nome de Deus. Que confusão. Mas vamos ler o texto. Está em Atos, no capítulo 17, Paulo em Atenas e seu discurso no Areópago, né? Vamos ler aqui do versículo 17 a seguir, né? Vamos ler do 15 até o 23. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro, esse conversador? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram até o Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa do que nos fala? Porque eles eram curiosos, né? Eles gostavam de saber todas as novidades. Não que eles estavam querendo entrar na onda do Paulo, mas eles queriam saber, curiosos. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão a dizer e ouvir coisas, novidades, alguma novidade. Gostava de uma fofoca, né, de um chaveco. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto que supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não o conhecendo, é o Deus que vos anuncio. Eles eram curiosos, queriam saber a novidade, porque eles tinham os pré-socráticos, né? Tinham os socráticos e tem os helenistas, né? Os gregos. Então a filosofia grega, que ela é o berço, né, dos filósofos da Grécia, mas ela nasce no Egito, no Antigo Egito, 2000 anos antes de Cristo. Depois começa a vir os gregos com as suas filosofias em 560 por aí antes de Cristo. E aí vai passando o período até chegar naquele momento onde Paulo, peregrinando com amor, uma chama do Evangelho no seu coração, até sendo um pouco inconveniente, porque as pessoas, alguns gostavam e outros não. Uns fugiam e outros se aproximavam. Uns repeliam e outros queriam matá-lo também, porque contradizia o que eles anunciavam. E esses estavam curiosos. Que novidade é essa que tu traz para nós? Epicureus, nós somos estoicos, outros são socráticos, ou são helenistas, e nós outros antes de Sócrates. Então cada um tinha um grupinho ali, e cada grupinho nessa praça, no centro do Conselho dos Sábios, no Areópago, tinha os seus monumentos, né, que cada um fazia culto à sua divindade. E quando Paulo passa a ver assim, cada um fazendo um culto para uma divindade diferente uma da outra, e eles, vocês estão tão supersticiosos. E daí nós temos uma mensagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, se não me falha a memória, quando as mulheres vão ter no sepulcro e Jesus já é ressurreto. E elas estão com o rosto baixo e tem um anjo que aparece para elas e diz: por que vocês estão fazendo aqui buscando aquele que vive no meio dos mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E essa mensagem, quando Paulo entende Jesus no caminho para Damasco, ele se torna uma nova criatura.
O Evangelho revive na sua vida, passo a passo. Ele forma os seus discípulos, né? Timóteo, Silas é um, Silvano, Barnabé, tantos outros, né? A Áquila, Priscila, que vão aprendendo com Paulo, e ele vai passando nas comunidades e dizendo que Cristo é o que regenerou ele e que transformou muitas vidas dentro de uma simplicidade. Não precisava agora fazer alguns ritos, alguns rituais. Bastava crer, bastava acreditar, orar e falar diretamente com Deus e por Jesus, que ele mesmo diz em João 14, verso 6. Jesus chama para si uma responsabilidade. Diz assim para todos nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem quiser chegar até o Pai tem que ser por intermédio de mim. João 10 diz: eu sou a porta. Quem me procura acha, entra e sai. Tem a liberdade de entrar e sair e encontrar alimento. João 6 diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer do pão que eu der nunca mais vai ter sede, tomar da água que eu der nunca mais vai ter fome quando der o pão, e nunca vai ter sede quando eu der da água. A mulher do poço de Jacó, a samaritana, também falou para ela: da água que eu te der nunca mais vai ter sede. Jesus está falando da palavra. E quando eles chamam ele, os gregos chamam Paulo de paroleiro, é um conversador, né? Um paroleiro é o que está falando nos ouvidos deles, comichando seus ouvidos. Como Paulo recomenda a Timóteo: olha, e virão alguém que falarão aos teus ouvidos coisas que eu não te ensinei. E você vai sentir comichão no ouvido e vai querer seguir as falsas doutrinas. E vai te desviar do caminho da verdade, que a verdade está em Cristo. Eu ensinei assim, dessa forma para você, Timóteo: não te desvie do caminho. E por onde tu fores, tu vai falando, vai exalando esse bom perfume de Cristo. Então nós vemos depois, na Idade Média, né, acontecendo alguns rituais, algumas pessoas pegando o pedaço de madeira, dizendo que era da madeira da cruz de Cristo. Alguém pegando chumaço de cabelo, dizendo que era de João Batista. Alguém pegando um pedaço de arcada dentária, dizendo que era de Pedro, para as pessoas fazerem peregrinações em Jerusalém para cultuar coisa morta. Superstição. Fazendo tradições para as pessoas seguirem alguma coisa que não tinha vida, que não dava vida. E as pessoas dentro de si buscam algumas coisas para complementar aquilo que está no vazio. E quando as pessoas começam a titubear nos pensamentos, a andar por cima de uma linha que ela pode cair para um lado e para o outro, não firmando em cima de uma rocha, que essa rocha é Cristo, ela não tem a sua fé alicerçada porque ela está nas suas reuniões e ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, que ela é simples de ser entendida. Quando você ouve a mensagem que vem da boca do Cordeiro de Deus. Como assim boca do Cordeiro de Deus? É uma ovelha falando? Não, é Jesus, o pastor, o bom pastor, que fala dentro do teu coração, que conversa dentro da tua alma, e você tem essa amizade com Deus através de Cristo, porque Cristo mesmo diz: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de irmãos. Porque o servo era um escravo, e Jesus agora estão libertos, e daí caminham junto. Quando a pessoa está escrava de uma situação, né, ela está escrava dos seus vícios, das suas paixões, dos seus enganos, das corrupções do presente século, e ela entende como luz da mensagem do Evangelho que irradia no seu coração e transforma de dentro para fora em uma nova criatura, as pessoas ficam confusas. Pô, mas não é aquele cara que estava roubando, não é aquele cara que estava mentindo, não é aquela mulher que estava fazendo coisas erradas há pouco tempo e agora está diferente. O que há? Houve uma transformação? Atitudes mudam, pensamentos fazem com que a pessoa reflita. E não precisa pegar... A pessoa se converteu, né? Vamos dizer, a pessoa se converteu, pegou a Bíblia, bota debaixo do braço e sai andando com a Bíblia debaixo do braço para dizer que é convertido. Não, o Evangelho dentro do coração. Senão você vai ser outro supersticioso.
que tem que andar com um amuleto para dizer que está identificado. Não, é a tua simplicidade no Evangelho de Cristo, como se estivesse andando com Ele, junto com Ele, Ele está contigo, caminhando como se tu estivesse naquela geografia, às margens da Galileia, ao mar da Galileia. Dentro de uma simplicidade que Jesus ensinou, sem fazer rito, sem fazer paganismo, sem ser um ritualista, que tem que fazer degrauzinhos, caixinhas, a juntar tijolinho, a fazer fogueirinha, subir no monte. A samaritana diz, olha, nós adoramos no monte da Samaria. E Jesus fala para ela, olha, nós não é no Jerusalém nem no monte de Samaria, porque Deus se adora em espírito e em verdade. E nessa simplicidade que Jesus vai dizendo, Paulo vai entendendo. Ele no meio dos conselhos dos sábios, os grandes filósofos da época, da escola socratiana, da escola helenista, os epicureus estavam ali, os discípulos, os grandes filósofos da Grécia antiga, e Paulo, com grande fé, com um entendimento que ele havia absorvido no caminho para Damasco, e ali de uma forma rápida, ele entende tudo aquilo que ele não entendia. A religiosidade de Paulo cai por terra, porque ele era um conhecedor, ele era quase um fariseu, ele era um aluno de Gamaliel, um grande professor dos fariseus, dos grandes religiosos da época. Os religiosos, Anás e Caifás, foram que entregaram Jesus para ser morto, crucificado. Era para ser? Pois, se era para ser, aconteceu, mas há de mal desses caras religiosos que entregaram Jesus porque ele falou contra o sistema da época. Ele falou contra a religião? Não, ele falava da verdade e, na verdade, combatia a hipocrisia dos fariseus. E eles ficaram bravos. Eles tinham um conluio junto com o Império Romano que eles não queriam perder aquela teta. E Jesus veio quebrando os paradigmas e os caras ficaram alvorotados. E aí quando vem a verdade no meio dos conselhos dos sábios, alguns entenderam, outros ficaram refutados. Mas é uma coisa que eu fiquei sabendo, mas eu não vou seguir. Félix, lá dentro de Roma, quando Paulo começa a falar desde Moisés até o presente momento de Jesus, falando da antiga aliança até chegar aquele momento que ele estava ali, porque ele estava sendo preso, diz assim Félix, por pouco tu me convence. Mas o sistema estava impregnado dentro do império, e eles queriam mais o império do que querer Cristo. E Cristo para eles era uma religião nova, mas não era e nunca foi. Nunca foi. Eles queriam continuar com seus cultos, com suas adorações, com suas superstições, achando que Cristo tinha que ser agora o novo culto. Não, Cristo Espírito dentro de cada um, transformando as pessoas, as famílias, de uma forma diferente de andar, de uma forma natural de caminhar, de viver e de agir no meio da sociedade. Por isso que é muita confusão. As pessoas se disfarçam, fazem de conta, engodam. Como é que um cego vai guiar outro cego? Os dois vão cair. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. E o surdo é aquele que não quer ouvir. E o louco é aquele que não quer entender. Porque é tão prático, tão fácil de entender, mas as pessoas não gostam de ouvir muitas vezes uma palestra, uma orientação que vai dizer uma luz sobre aquilo que até então estava no obscurantismo. E quando vem a verdade sobre o obscurantismo, as pessoas começam a se libertar. E se elas se libertam de todo tipo de sistema que está instalado na sociedade, sendo ela religiosa, sendo ela política, sendo ela ideológica. Porque Jesus, o Messias, o Meshiach, ele veio quebrando esse sistema. E as pessoas não entenderam, não compreenderam. Por isso que fico com raiva, com ódio daquele que entendeu e quer
ajudar as pessoas a ter um comportamento mais humano, mais pacífico, com mais amor, mais fraterno, de autoajuda, empatia, respeito, solidariedade, fraternidade, distribuição do pão, da vida para as pessoas, revivendo Cristo a cada dia, deixando de lado essas superstições que não levam a lugar nenhum, titubeando em pensamentos, em coisas que aprenderam, com outros que são mais supersticiosos do que este, que está aprendendo com outro que é supersticioso. Como eu escrevi, né, hoje pela manhã, a pessoa tem um chá muito bom que faz bem para o estômago, chá de boldo, chá de macela, chá de losna, um que é muito bom para qualquer tipo de infecção, chá de quina. Mas daí quando se faz esses chás, algumas pessoas, pela superstição, elas falam da quantidade de vezes que tem que rodear a colher, não pela essência do chá que vai tomar. Dá mais valores a uma escada, um gato preto, ao dia 13, do que uma mensagem de luz. O Deus que você serve, qual é o poder que ele tem na tua vida? Como é que ele age na tua vida? Assim como o gafanhoto, que o devorador, é que alguns dizem que aquele que não der o dízimo, o devorador vai terminar com a tua fazenda, vai terminar com a tua plantação, vai terminar com o dinheiro que tu tens porque você não deu o dízimo. Tu pode dar 50%, 60%, 100% daquilo que tu tens com amor, com graça e sem medo. Não por ameaça. Outra coisa, o sangue de Jesus não me purifica de todo o pecado? O sangue de Jesus não repreende todo tipo de devorador, demônios que sejam, ou gafanhoto? Que Jesus é esse que é tão fraco, que não consegue vencer esse devorador? Então essas confusões criadas pelos homens para manipular o ser humano, para manter eles cabrechados. A liberdade que nós temos em Cristo é condicionada pela ação da graça do Espírito Santo que nós recebemos de uma forma imerecida. Isso te dá entendimento, te dá liberdade. E essa liberdade não é para dar ocasião aos medos, às angústias e aos pecados, para tu cair de novo em cilada. Não, é para tu ensinar, aprender e caminhar em novidade de vida. Sem reteté, sem misticismo, sem ortodoxia, sem fanatismo, sem ser uma pessoa supersticiosa. Jesus veio e quebrou tudo isso na cruz. E ele vive para todo sempre. Dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua família. Creia assim. Não estou falando nada de novo, só estou repetindo palavras de Jesus. Segundo o Evangelho, dos 4 Evangelhos. Antes de qualquer escrito, Jesus já é. Qualquer coisa que foi anunciada, Jesus foi, é e sempre será. O verbo, o amor, ágape. O que veio, fez e deixou a mensagem de libertação, de transformação, de esperança, de reconciliação com o Pai, o Criador. Amém? Vamos dar um alô aqui para os nossos amigos que nos acompanham, nossas amigas, nossos irmãos. Essa é a mensagem de hoje para vocês, para nós. Arnélio Oliveira dá boa noite. Boa noite. Neuci Maria, boa noite, querido amigo. Deus abençoe a nós todos, Dona Maria Neuci. Meu bichinho entrou no coraçãozinho. Dete Caldas, boa noite. Dona Dete, obrigado pelo carinho. Um abraço, seu Luiz, a sua família toda. Boa noite, Dona Poranci, nossa amiga também. Nossa prima Cláudia, lá da Bonião. Boa noite. Fica com Deus. Eu não sei se tem mais alguém aí, bichinho. Eu só vi esses aqui. Tá acompanhando aí, bichinho? Tô acompanhando. Vou acompanhar. É, tá. Esse aqui tava nos acompanhando.
Arnélia, Neuci Maria, Odete, Poranci. Betão Chartson. É o nosso primo lá da Bananeira. Um abraço aí, Betão. Fica com Deus. A Neuci falou? Já dei saudação para ela. Então tá, eu poderia me estender um pouco mais, mas daí ia ser muito longo este vídeo. A princípio é isso aí, certo? Não fique parado no tempo, não fique impactado somente com a mensagem de leveza na tua alma, de entendimento para o teu coração, e que ela fique remoendo aí nos teus passos, no teu dia a dia, durante toda essa semana. E aí, Deus queira, na próxima semana poderemos vir aqui trazer mais outra mensagem ou dar continuidade a essa mesma que nós iniciamos hoje, tá? Fica na paz aí, e graça. Quer dar um alô, bichinho? Quer vir aqui dar um alô ou não? Não, boa noite, paz e graça, irmãos. Não sei se ouviram. Quer vir aqui? Eu só não fiz no cachorro. Tem um cachorro deitado aqui do lado. Sim. Olha aí, ó. Ali. Paz e graça, irmãos. Jesus abençoe. Tenha um ótimo final de semana e um feriado. Que é a proclamação da República, dia 15. Eu sei uma que é a proclamação. Não, eu tô só complementando. Eu sei que tu sabe. Claro que eu sei que dia 15 de novembro. Hoje é dia dos brigadianos inativos da reserva. Hoje ou ontem? Ontem. Ontem foi dia dos veteranos. Dos veteranos. Hoje é dia dos militares, bombeiros e brigadianos da reserva altiva. Ontem foi dia dos... O que é reserva altiva? Nós elevamos a nossa alma, o nosso espírito, que é altivo, né? Nós não estamos parados, é isso, nós estamos vivos. Não. É isso que eu quis dizer. A palavra reserva altiva, para você não achar que você tá um caco, né? Que você tá forte, que você tá na reserva, mas você tem muita vida e muita contribuição para dar dentro da tua casa, da tua família e do lugar que tu ocupa na sociedade, né? Nossos irmãos aí, os bombeiros e os brigadianos que estão na reserva altiva. É o dia de hoje, como ontem foi o dia dos veteranos das Forças Armadas do Brasil e das Forças Auxiliares do Exército Brasileiro, que são as polícias militares e os bombeiros militares do nosso estado do Rio Grande do Sul e do nosso Brasil. Lá está um caminhãozinho lá atrás das viaturas, ó. Olha lá o pavilhão, a bandeirinha lá em cima. Lá estão lá os caminhãozinhos. Os caminhãozinhos. E aqui tá o bombeiro. Eu te amo. Minha fã número 1, meu puxa-saco. Aí, tá, então, deixa eu ver se mais alguém apareceu aqui. A Dete já tá, a Cláudia Witt, lindos, admiro muito vocês. Obrigado pelo carinho, um beijo no teu coração, Cláudia. Tu bate umas fotos muito legal ali, muito bacana, muito lindas ali, daquela nossa região da Boa União, pega a igreja luterana lá, os campos, né, os potreiros, o rio que passa aí na frente, muito legal, muito bacana. Querida. Fica com Deus aí, um abraço para toda a família aí. Nos despedimos aqui, obrigado pela companhia. Se você achou legal, bacana aí, curte, e se gostou também, compartilhe com os outros amigos, irmãos aí, para estar nos acompanhando. Estará rodando no YouTube também, nosso canal, se inscreva lá. E lá tem mais de quase 900 vídeos, estão com 880 e poucos vídeos lá rodando no YouTube. Que aqui no Facebook fica por um período, depois ele sai, né? Acho que dá uns 30 dias, 40 dias no máximo, depois ele sai. Mas no YouTube fica salvo. Então se inscreva lá no nosso canal e procure um tema e escute uma mensagem lá, tá? E se quiserem mandar algum tema, né, amorzinho? Se quiser interagir, mandar um tema pra gente, a gente estuda ele e traz aí a mensagem que vocês solicitarem, tá? Dentro das nossas limitações, a gente tem um pouco de conhecimento. As mensagens que estou fazendo pela manhã vai se transformar num livro. Na outra semana eu estarei concentrado nesse trabalho e daí deixarei de mandar as mensagens porque eu vou estar concentrado em fazer as correções de texto, correção ortográfica, concordância verbal. A gramática. Toda a gramática. Depois nós vamos fazer a publicação de um livro e no ano que vem estaremos lançando esse livro aí, dessas reflexões diárias que a gente faz aí
para vocês, para cada um. Algumas pessoas dizem para mim hoje, ontem mesmo, disse, bah, eu estava precisando de ouvir isso. Muito obrigado. Então alguém sempre vai ler e vai tocar em alguém para ajudar. É ajuda, é vigiar, é ajudar, dar fortalecimento, né? É uma instrução para que as pessoas se ajudem umas às outras. Esse é o objetivo, esclarecer. E eu tenho o privilégio de todas as manhãs, ele escreve a mensagem e depois vai ler para mim. Eu disse, não, o autor tem que ler para que eu possa escutar. Olha o meu privilégio. Tá amo. bom. Não tem, também te amo. tem como não amar? Vamos lá então. Shalom. Beijo no coração, amado. Paz e graça. Goodbye.